Continuando nossa revisão aqui sobre os recursos. Depois que nós vimos a apelação e o agravo de instrumento, nós começamos a ver o recurso ordinário constitucional. E quando nós vimos esse recurso, eu falei para vocês que era um recurso que tinha previsão constitucional, né? Que ele está previsto no artigo 102, inciso 2º da Constituição e 105, inciso 2º, bem como é disciplinado pelos artigos 1027 e 1028 do Código de Processo Civil. Então, nós vemos que esse realmente é um recurso ordinário que tem previsão constitucional, não obstante também está previsto na legislação infraconstitucional, e são competentes para julgá-lo tanto o STF quanto o STJ, a depender da hipótese de cabimento, certo? Nesse caso, esse recurso, o STF e o STJ eles, fazem a função efetivamente do segundo grau de jurisdição, certo? É como se fosse a apelação que cabe para o Tribunal de Justiça. Nesse caso, o recurso ordinário caberia para o STJ ou o STF, eles tendo o papel justamente desse segundo grau de jurisdição. Esse recurso, para interpor, não é necessário fazer ou realizar o pré-questionamento, certo? O pré-questionamento não é um dos requisitos desse recurso ordinário constitucional. E ele também tem uma fundamentação livre. Vimos também que ele não tem efeito suspensivo automático, que tem que ser requerido, e que o prazo para sua interposição também é de 15 dias. E aí vamos falar das hipóteses de cabimento. As hipóteses de cabimento do recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal é quando, em primeiro lugar, for julgado o habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e o mandado de injunção, quando eles forem decididos em única instância pelos tribunais superiores e a decisão for denegatória. A segunda hipótese de recurso ordinário é quando se julgar crime político. Essas hipóteses de cabimento são hipóteses de cabimento do recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal. As hipóteses de cabimento do recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça são as seguintes: quando houver decisão em habeas corpus, decidida em única ou última instância pelos tribunais regionais, federais ou pelo Tribunal dos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal do Território, e quando a decisão for denegatória. Também quando se tratar de mandado de segurança, decidido em única instância pelos tribunais regionais, federais ou pelos tribunais do Estado, Distrito Federal e Território, quando denegatória a decisão. E também nas causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e do outro lado o município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Esses são os casos de cabimento de recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça. E aí, nós começamos a tratar, depois do recurso ordinário, dos recursos especial e extraordinário. E começamos a ver as características em comum deles e depois tratamos separadamente. Vimos que eles estão previstos na Constituição Federal, certo? No artigo 102, inciso 3º, recurso extraordinário, e 105, inciso 3º, recurso especial. E eles são espécies de recurso extraordinário lato sensu, que se divide em recurso extraordinário para o STF e recurso especial para o STJ. Seu prazo de interposição também é de 15 dias, é aquele prazo geral, e tem como características em comum. Tem fundamentação vinculada, que é aquela que nós já vimos, em que é um reexame apenas de direito de algumas questões específicas, ou seja, não faz revisão de fato, não pode rever provas produzidas, e ela se delimita, a sua fundamentação se delimita a questões específicas, no caso do recurso extraordinário, questões constitucionais, no caso do recurso especial, questões infraconstitucionais. A segunda característica que nós já falamos um pouco também é a impossibilidade do reexame de provas, certo? Ele não pode ser feito um reexame da produção de provas realizado nas instâncias ordinárias, nos recursos especial e extraordinário, certo? A exigência do pré-questionamento
para ambos os recursos, precisa que tenha sido feito pré-questionamento e entende-se que esse requisito estaria previsto justamente no inciso 3º, tanto do artigo 102 quanto do artigo 105, quando fala em causas decididas, ou seja, tem que ter decidido efetivamente aquela matéria, aquela questão constitucional e infraconstitucional para dar ensejo à admissibilidade desses recursos. O pré-questionamento ele pode ser expresso quando existe a menção expressa ao dispositivo normativo, seja constitucional ou infraconstitucional, ou pode ser implícito, sem a menção expressa do dispositivo normativo, mas que ele seja tratado na fundamentação do acórdão que vai ser recorrido, certo? E aí também falamos do pré-questionamento ficto, que está previsto pelo artigo 1025 do Código de Processo Civil, que é aquela espécie de pré-questionamento em que, não obstante o acórdão não tratar especificamente daquela questão constitucional ou infraconstitucional, a parte entra com embargos de declaração para fins de pré-questionamento e, mesmo assim, o tribunal ele se excusa de tratar sobre aquela matéria. Nesse caso, verificando o esforço da parte em efetivamente pré-questionar a matéria, entende-se que se deu por pré-questionada, mesmo ela não constando efetivamente do acórdão do tribunal ACO. Outra característica em comum é a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. Eu só posso entrar com um recurso extraordinário ou especial se não couber mais nenhum recurso na instância ordinária, certo? Se já tiver entrado com todos os recursos no Tribunal de Justiça Local ou no Tribunal Regional Federal. E qual é o procedimento no Tribunal Local? Eu vou interpor o recurso perante o Tribunal recorrido, certo? Vou endereçar ao presidente e ao vice-presidente desse tribunal. Vai ser intimada outra parte para apresentar contrarrazões. E aí, nesse caso, como já vimos no primeiro vídeo dessa aula de revisão, que eu já expliquei detalhadamente o procedimento, nós vimos que existe um duplo juízo de admissibilidade, né? E nesse duplo juízo de admissibilidade, existe o juízo de admissibilidade provisório, que é feito pelo Tribunal de Origem, e o juízo de admissibilidade definitivo, que é feito pelos tribunais superiores. Vimos os efeitos também no primeiro vídeo dessa aula de revisão. Tratamos ao longo das nossas aulas da interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário, que está previsto no artigo 1031 do Código de Processo Civil, e vimos que existe uma razão de ser essa interposição simultânea quando a decisão que ela é recorrida, o acórdão recorrido, ele traz dois tipos de fundamentações que são autônomas. E o que é que quer dizer que as fundamentações são autônomas? Quer dizer que, se eu entrar apenas com um dos recursos, digamos que tem uma questão constitucional e uma infraconstitucional que sustenta aquela decisão judicial, e aí eu entro só com recurso extraordinário. Se eu derrubar aquela questão constitucional, ainda vai persistir a questão infraconstitucional que está dando sustento à decisão. Então, se eu entrar com apenas um dos recursos, entende-se que não existe interesse recursal de continuar com o recurso, porque mesmo que ele seja julgado procedente, a decisão recorrida ela ainda vai permanecer, porque existe o outro fundamento. E aí conversamos bastante sobre essa questão da interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário, inclusive com alguns casos práticos colocados para análise de vocês. Eu peço que vocês revejam tudo isso, todo esse material que foi repassado, certo? Através de slides e dos textos. E aí, começamos a falar sobre o recurso especial e extraordinário em espécie, né? As características específicas de cada um. Vimos com relação ao recurso especial, falamos das hipóteses de cabimento, né? Que ela existe pré-questionamento, é cabível apenas contra acórdão, né? Não é cabível contra decisão de turma recursal do juizado especial. Contra decisão de turma recursal do juizado especial somente é cabível recurso extraordinário, não recurso especial. E vimos as hipóteses de cabimento, que são aquelas previstas no artigo 105, inciso 3º, nas suas alíneas.
e destrinchamos todas as hipóteses de cabimento desse recurso especial. Vimos a possibilidade da conversão de recurso especial em recurso extraordinário, que está previsto no artigo 1032 do Código de Processo Civil, que ele essa conversão tenta atender aos princípios da fungibilidade, da primazia da decisão de mérito e da cooperação, certo? E aí, depois que conversamos sobre recurso especial, nós começamos a conversar sobre recurso extraordinário. E o recurso extraordinário também tem previsão constitucional. Nós falamos dos três ao mesmo tempo, recurso especial, extraordinário e ordinário. Ambos têm previsão constitucional, certo? Todos têm o prazo de interposição de 15 dias, que é o prazo geral para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração. E aí, quando tratamos de recurso ordinário, nós vimos que ele faz parte, é um dos instrumentos para se, inclusive, fazer até o controle de constitucionalidade, né? Nós vimos um pouco da parte de direito constitucional, vimos o que é o controle, relembramos, né? O que seria um controle de constitucionalidade abstrato, concentrado, e vimos o que é o concreto e difuso, que aí o recurso extraordinário, em regra, ele está dentro do controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, ou melhor, concreto ou difuso, que é aquele feito caso a caso, que existem partes, existem interesses interpartes, né? Mas em alguns casos, diante da repercussão daquele tema constitucional, por vezes o Supremo Tribunal Federal pode dar efeito erga omnes àquelas decisões, mesmo consciente de que aquela decisão partiu de um processo individualizado e não coletivo, né? Não abstrato, como é no caso da ADI, da ADC, da ADPF. E aí vimos também que, diferentemente do recurso especial, que somente é cabível contra acórdão, o recurso extraordinário ele pode ser cabível também contra a decisão de um juízo singular, um juiz de um órgão de primeira instância. E é justamente naquele caso dos embargos de alçada, né, que é previsto na Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830 de 80, em seu artigo 34. Contra essa decisão, né, que a gente viu que é um caso de decisão que não cabe apelação, cabe esse embargo de alçada para o juízo singular. Contra essa decisão, cabe recurso extraordinário. E também é cabível recurso extraordinário contra a decisão das turmas recursais dos juizados especiais, certo? E aí, fomos ver as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, que são previstos no artigo 102, no inciso 3º, em suas alíneas. E aí, depois de vermos as hipóteses de cabimento, cada uma, nós vimos um requisito específico do recurso extraordinário, que é a repercussão geral. Nós vimos que a repercussão geral, além de todos aqueles requisitos de admissibilidade previstos para todos os recursos, além do pré-questionamento, é mais um requisito de admissibilidade para que se possa julgar esse recurso extraordinário, se possa admitir para julgamento. E aí, vimos que ele está previsto no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição, e vimos também que está previsto no artigo 1035, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Vimos que o Tribunal ACOR, ele apenas pode verificar se a parte falou ou tratou sobre a repercussão geral, mas não pode decidir se aquela matéria tem ou não repercussão geral, exceto no caso em que o Supremo Tribunal Federal já deu reiteradas decisões de que aquela matéria não tem repercussão geral. Aí, nesse caso, o Tribunal ACOR ele pode negar seguimento ao recurso extraordinário, certo? Mas quem faz a análise de se existe ou não repercussão geral do tema é o Supremo Tribunal Federal, não podendo ser feito pelo Tribunal de origem, certo? E nós vimos também que para que seja afastada a repercussão geral de uma temática, é preciso que haja o voto de 2/3 dos ministros, de todos os ministros, para afastar a repercussão geral, certo? E aí, depois que a gente falou
dessa questão do recurso especial, extraordinário, nós fomos ver o agravo no recurso especial e no recurso extraordinário, que é justamente o que a gente tratou, que a gente conversou já no comecinho das outras aulas, que como o recurso especial e extraordinário, ele se submete a um duplo juízo de admissibilidade, ou seja, tanto o tribunal de origem faz juízo de admissibilidade provisório, como esse juízo de admissibilidade é feito nos tribunais superiores. Essa sistemática, esse procedimento desses recursos dão ensejo a que efetivamente existe esse agravo. E por que existe esse agravo? Como já conversamos, às vezes eu interponho um recurso especial extraordinário no tribunal local e ele diz, não, esse recurso eu vou negar seguimento a ele porque ele não atendeu um determinado requisito de admissibilidade. E aí, para eu conseguir destrancar esse recurso e efetivamente enviá-lo para os tribunais superiores, eu tenho que entrar com esse agravo no recurso especial ou no recurso extraordinário. Ele está previsto no artigo 1042 do Código de Processo Civil, certo? E ele realmente é cabível contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do Tribunal ACO, que efetuou um juízo de admissibilidade provisório negativo, ou seja, ele negou seguimento ao recurso especial extraordinário para os tribunais superiores, certo? Então, essa é a lógica. Nesse caso, dispensa-se preparo, não é cobrado preparo em agravo no recurso especial e no recurso extraordinário, e o prazo para sua interposição é de 15 dias, certo? Depois que nós tratamos desses recursos, tanto o recurso especial, extraordinário, ordinário e o agravo no recurso especial e extraordinário, nós tratamos de outros 3 recursos, que foi alvo de um trabalho que eu passei para vocês, que vocês entregaram. E aí, nós tratamos também desse embargo de declaração, né, do agravo interno e do embargo de divergência. Quando nós falamos do embargo de declaração, nós vimos que é o único recurso que tem um prazo de interposição de 5 dias. Os demais têm um prazo de 15 dias, né? E nós vimos que tem a exceção na questão do prazo em dobro, quando é interposto por aquelas pessoas jurídicas de direito público ou quando existe litisconsortes com advogados diferentes, se for um processo físico, certo? Se for eletrônico, não se justifica o prazo em dobro, nesse caso, litisconsortes. E outra exceção é do processo eleitoral, que no artigo 275 do Código Eleitoral, o embargo de declaração ele tem prazo de interposição de apenas 3 dias, certo? É um recurso de ampla embargabilidade. Por quê? Porque eu posso embargar qualquer tipo de decisão judicial. Isso nós já vimos, né? Inclusive, se entende que é possível embargar despachos. Por quê? Vocês já estudaram que despacho, em regra, é um ato judicial que ele não tem um teor de decisão, não decide nada, mas existem alguns despachos que eles trazem alguma decisão imbuída nele. Então, nesses tipos de despacho que traz algum teor decisório, é possível se efetivamente embargar essa decisão. E também, mesmo que não tenha conteúdo decisório, se for obscuro, se for ininteligível, é possível se embargar do despacho para que o juízo ele efetivamente esclareça o que está contido naquele ato judicial. Os embargos de declarações também dispensam preparo, você não precisa pagar custos para entrar com o embargo de declaração, certo? E é um recurso de fundamentação vinculada. E por que ele tem fundamentação vinculada? Porque só é admitido se apontar um erro material, que seria a obscuridade, né? Um erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Apenas nesses casos é que é possível se interpor os embargos de declaração.